Fala pessoal que nos acompanha ao vivo, boa noite, como é que vocês estão? Vamos chegando aí no pezinho da conversa, porque hoje nós temos um papo muito sério. Hoje é dia de nós conversarmos com vocês sobre as peças possíveis de serem cobradas na prova discursiva do concurso para delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia, tá? A conversa hoje à noite, é para quem vai fazer prova para delegado, quem vai fazer prova para Delta, e especificamente eu vou conversar na noite de hoje com meu patrão, meu amigo, professor Paulo Furtado, que é o titular aqui da disciplina no JUS 21, que trata das peças práticas pertinentes à atuação do delegado de polícia, e nós vamos comentar sobre o que está no edital, sobre quais as peças possíveis de serem cobradas, e eu vou abusar de Paulinho para ele dar um bocado de dica, um bocado de bizu para vocês aqui de como identificar as peças. Paulo acabou de entrar aqui, deixa eu ver se ele mandou um convite para mim. Mandou um convite aí, Paulinho? Deixa eu mandar um convite para você. Mandar um convite aqui para Paulo Furtado. Mandei um convite aí para tu, cara. Aceite aí, enquanto Paulinho aceita o convite, vão chegando, vão dizendo de onde vocês são. Pronto, acabou de entrar. Boa noite, meu patrão. Boa noite, patrão. Tudo certo? Tranquilo, como é que você tá? Para quem não tá sabendo ainda, Paulinho tá baixado aí, fez uma pequena cirurgia. Tá com uns 30 dias hoje, né, Paulo? 6 semanas já, 6. Você está se recuperando, se Deus quiser aí vai estar com a gente lá no Congresso de Natal, Congresso da Notório, na semana que vem. Daqui a pouco tá jogando bola de novo, não é isso, patrão? Se Deus quiser, meu patrão. Paulinho, obrigado aí. Eu sei que você, mesmo baixado, mesmo se recuperando aí, nunca deixa de atender a gente. Então, muito obrigado. Professor Paulo Furtado, para quem ainda não conhece, se é que tem alguém que não conhece o professor Paulo Furtado, ele é delegado de polícia classe especial aqui na Polícia Civil de Pernambuco, é professor de Direito Penal, de Medicina Legal. O professor Paulo Furtado hoje tem o livro de Medicina Legal mais vendido do país. Está para sair a nova edição aí, eu estou na expectativa. Deixa eu ver se Paulinho volta aí, que deu uma travada. Acho que Paulinho deu uma travada aqui. Deixa eu ver se ele volta. Paulinho, tá me ouvindo? Paulinho, alguém te ligou, não foi? Paulo? A gente não tá te ouvindo. Sai e entra de novo. Sai aí e manda convite. Pronto, Paulinho saiu, deixa Paulinho entrar de novo. A minha amiga Jamile está por aqui. Um abraço, Jamile. Deixa eu mandar o convite de novo para Paulinho aqui. Pronto, agora Paulinho entra. Doutora Jamile, pronto. Agora. Voltou. Tá ouvindo bem? Agora sim. Ou alguém lhe ligou na hora, não foi? Normalmente quando acontece. Não ligou, não. Pronto. Deu uma travada. Mas voltou. Então, deixa eu repetir o que eu estava dizendo. Eu estava dizendo que caso alguém não conhecesse você, um abraço, Jamile, para você. Caso alguém não conhecesse o professor Paulo Furtado, que eu acho difícil, eu ia fazer as devidas apresentações. Eu tinha dito que você era delegado aqui, classe especial da Polícia Civil de Pernambuco, é professor de Direito Penal, Medicina Legal, é autor do livro de Medicina Legal mais vendido do Brasil, que eu estou aqui na expectativa para ver se sai a edição nova, que está para sair por agora, né, por esses dias. Saiu, acho que foi essa semana. Eu não recebi os exemplares ainda, mas já saiu a 4ª edição. Prontamente. E é também autor de um dos livros de prática destinados à identificação de peças pertinentes à autoridade do delegado de Polícia Civil, também é um dos livros mais vendidos no Brasil. É professor do JUS 21 também, é professor da Cátedra de Medicina Legal, de Direito Penal e dessa parte de prática, e eu tenho um grande orgulho de poder chamá-lo de meu amigo. Eu costumo dizer que eu tenho muitos poucos amigos, meus amigos cabem verdadeiros, cabem nos dedos da mão, e Paulo é um amigo que a vida me deu. Então, feitas as devidas apresentações, Paulinho, vamos embora primeiro aqui para chamar a atenção para um detalhe que tem muita gente repetindo uma lenda. Quando a gente pega o edital, lá no item, eu vou filar aqui, no item 8.2.4, que fala da prova discursiva do delegado de polícia, ele diz assim: a prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída conforme o quadro seguinte. Delegado de polícia:
duas questões de estudo de caso, que são aquelas questões tradicionais de penal, processo penal, legislação Chama extravagante, subjetiva, né? O subjetiva. aluno Aí vem a discorrer. pegadinha. Uma peça cautelar de representação ou peça de inquérito policial. Paulo, eu tenho lido muito aí na internet as pessoas dizendo que o edital disse qual era a peça, porque ele disse que é uma dessas duas peças. Procede essa informação? Quem está achando que só são duas peças está pensando certo, amigo? Não, completamente equivocado. Nós temos aí dois grupos de peças. As peças cautelares, também chamadas de medidas cautelares, representações como um todo, e outras peças prático-profissionais inerentes à atividade do delegado de polícia. Portaria, relatório de conclusão de inquérito policial, despachos em si, despacho de indiciamento, despacho de convicção, ofícios e etc. E as representações que possuem a probabilidade maior de ser cobrada em prova são aquelas em que o delegado ele não pode, por autoridade própria, conseguir aquele elemento probatório. Ele precisa recorrer ao crivo do judiciário para que o juiz ele decrete aquela medida hora representada. Se eu não me engano, Paulo, quando saiu o edital, eu liguei para você, a gente trocou várias ideias sobre o edital, e aí nós fizemos uma conta, eu acho que dão 19 peças possíveis, se eu não me engano. Tu lembra de cabeça as peças de representação aí quais são? Eu acho que é nessa base, mas vamos lá. Nós temos dentro desse primeiro grupo de peças relacionadas ao cargo de delegado de polícia, que eu chamo medidas cautelares, nós temos três subgrupos. As medidas cautelares de natureza pessoal, que eu posso encontrar as prisionais e as não prisionais, prisional, temporária ou preventiva. As não prisionais seriam as medidas cautelares diversas de prisão. Aí o aluno ele tem que estar muito atento que nós não limitamos apenas ao artigo 319 do Código de Processo Penal. Nós temos uma gama bastante extensa de várias medidas cautelares. Ao exemplo, a trazida pela Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, o próprio Decreto 201/67, que apura Crime de responsabilidade de prefeito. de prefeito, lá você vai ter medidas cautelares diversas de prisão. Então, o candidato, o estudante, ele tem que estar atento sobre essas medidas cautelares, não só limitadas ao Código de Processo Penal. Aí nós temos o segundo subgrupo, que são as medidas cautelares de natureza probatória, que você tem uma gama maior de representações, desde uma representação pela interceptação das comunicações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos, que não se confunde com interceptação, captação ambiental, quebra de sigilo de dados bancários, quebra de sigilo de dados fiscais, a infiltração de agente policial, que eu chamo a infiltração física, prevista lá na Lei 12.850/2013, a infiltração virtual, também chamada de infiltração de agente policial na internet, que tem previsão não só no ECA, a 8069/90, mas também trazido pelo pacote anticrime na própria Lei de Organizações Criminosas. Aí você avança com busca domiciliar, busca e apreensão, chamado por alguns, mas a nomenclatura certa na representação é decretação pela busca domiciliar. E você tem também, que é uma possibilidade bastante remota, em que pese a legislação, os dispositivos trazidos pela Lei de Organizações Criminosas, mas você tem a chamada ação controlada na modalidade entrega vigiada, quando tratar-se exclusivamente de associação para o tráfico que fica ali alheio à organização criminosa. Porque se for uma organização criminosa, nós temos uma mera comunicação, um ofício comunicando à autoridade judiciária que poderá haver uma ação controlada. Os agentes públicos, eles deixam para atuar no momento mais oportuno, mais adequado para a busca daqueles elementos probatórios. E, para finalizar, nós temos as medidas cautelares de natureza assecuratória, também chamada de real, notadamente o sequestro de bens.
Aí sempre é importante para o aluno ele nunca confundir o sequestro de bens com a busca domiciliar. Muita gente acredita que quando tratar-se de bens imóveis, sempre será sequestro. Obviamente não cabe busca de imóveis, né? E quando for bens móveis, sempre será busca domiciliar. Não necessariamente você pode encontrar o sequestro de bens móveis e imóveis. Sobretudo, Giovanni, caiu na prova do delegado de polícia do Pará a busca de um bem imóvel, que era um veículo Toyota Corolla, que foi comprado com o dinheiro, com os proventos da prática criminosa e foi dado à genitora do investigado. Não há dúvidas que, nesse caso, nós temos a medida cautelar adequada à representação pelo sequestro do bem móvel, né? E há outro grupo, que eu já comentei com vocês parcialmente aqui, são aquelas outras diversas medidas que o delegado atua por autoridade própria, que não precisa de representação. Ofício pedindo dados cadastrais de terminais telefônicos, o delegado não precisa representar. Portaria, também, Paulo, se for entrar em ofício, tem ofício até dá uma dor, né? Um monte de ofício. Eu não acredito, né? A gente também não pode dizer, não estude, tem que estudar tudo, mas eu não acredito como muito provável ofício, não. Mas pode ser que caia. Porque ofício ele tem um padrão e você só muda o objeto de pedido. Porque ofício aí, o cara for fazer, tem uns 40, 50, né? Um monte. Sempre lembrando, agir tecnicamente, requisitou. Não é solicita os bons préstimos. A nomenclatura trazida, sobretudo, pela 12.830 é requisição. Então, o delegado ele vai requisitar uma perícia, ele vai requisitar uma informação necessária para aquela investigação, dentre outras, ali do rol de atribuições. Tem portaria também, relatório, né? Portaria. Portaria vem surpreendendo, né? Era uma peça que não era tão cobrada, mas começou a... Outrora já foi cobrada muito tempo atrás, mas deu uma retomada nas cobranças de portaria. Você encontrou no concurso para delegado de polícia do Espírito Santo, 2019, que foi a Banca Acesso, né? Foi até anulado o concurso por problemas da portaria, sobretudo. Tá voltando o concurso do Espírito Santo agora, né? Nossos amigos de lá já anunciaram que tá voltando. Já foi definida a banca, né? Sebrasp. Eu tô meio assim com o Sebrasp depois lá da Paraíba, mas enfim. E depois que o Sebrasp perdeu a imunidade tributária também, né? Que os caras deram uma botadinha no Sebrasp agora recentemente, ele deixou de ser associação imune tributariamente. Aí cobraram a portaria também, que até hoje eu critico, completamente esdrúxula. Eu sempre digo aos alunos, pessoal, vamos aprender o certo. Se o Sebrasp colocou um negócio daquele, não cabe representação por interceptação telefônica na portaria. Então, nunca vou ensinar assim. Eu vou dizer, já caiu no Sebrasp assim, mas tá errado, né? Enfim. Eu me lembro que a gente tirou tanta onda quando saiu esse negócio, tinha que fazer piada, porque não tinha o que fazer, né? Na Paraíba foi para se lascar. Paulo, você estava falando e eu estava contando aqui, eu contei por baixo 23 peças possíveis, levando em consideração o ofício como uma só, porque no curso aqui do Jus 21, você ensina a fazer o modelo de ofício, e como pode ter ofício para tudo, né? A pessoa só faria mudar o fundamento do que está sendo requisitado. É muito tranquilo. Tem aquele padrãozinho, cumprimentando cordialmente, vem por meio deste requisitar, e você vai colocar os fundamentos jurídicos e dados cadastrais constantes no banco de dados da empresa de cartão de crédito tal, bem tranquilo. É simples demais. Ô, Paulinho, agora deixa eu te fazer algumas provocações. Tem uma coisa que eu percebo que os alunos, eles acabam confundindo muito, eu não vou mentir. Eu mesmo, no começo, eu tinha essa dúvida quando o Instituto surgiu, e aí eu estava num dia conversando, estava sentado com o Paulo, ele estava tomando um vinho, uma coisa, não me lembro exatamente onde, e aí eu perguntei, eu só vim entender porque o Paulo me explicou. Muita gente acaba confundindo, na hora de fazer a peça, a requisição da interceptação, entendeu? Você pugnar pela interceptação e você pugnar pelo acesso aos dados do agente, pelo histórico das ligações, para quem ele ligou, para quais terminais. Tem muita gente que acaba misturando, né, Paulo?
Como é que na hora da prova o cara vai olhar e vai dizer, não, eu tenho certeza que aqui o que eu tenho que pedir é uma interceptação? Tem algum elemento que ele coloque para fazer a diferença dessas peças que são tão parecidas, ou pelo menos na cabeça da gente são tão parecidas? Tem. No curso eu ensino isso detalhadamente. A gente traz ideias gerais, que são 3 perguntas, que daqui a pouquinho eu falo, para identificar a peça exata, e a gente traz algumas especificidades em cada uma dessas peças. Então, por exemplo, em regra, a representação pela interceptação das comunicações telefônicas, ela vem em conjunto com a quebra de sigilo de dados telefônicos, que é o extrato reverso. Exceto se a banca não trouxer nenhuma informação que fora realizada outrora ligações que antes do crime, durante o crime, traga apenas a informação que o indivíduo ele adquiriu um terminal telefônico novo e chegou ao conhecimento da autoridade policial e é consabido que aquelas pessoas estão falando sobre o crime. Aí seria realmente a mera interceptação das comunicações telefônicas. Mas a regra é que cai em conjunto. Exemplo aqui, foi uma prova muitíssimo bem elaborada, Sebrasp, delegado de polícia aqui em 2016, ele trouxe todo um contexto de interceptação telefônica, mas ele falava que antes do fato, a vítima havia recebido diversas ligações de um terminal. E após o fato, aquele mesmo terminal estava ligando para a genitora da vítima, ameaçando-a. Ou seja, eu tenho 2 informações importantes para as 2 medidas. Uma é que o terminal está ativo. Se está ativo, cabe interceptação das comunicações telefônicas. 2, que existe algo relevante que o delegado precisa trilhar para saber, sobretudo o herb, onde é que aquele indivíduo ele estava no momento do fato, se ele realizou uma ligação. Isso é elemento probatório forte que liga ele ao cenário do crime. E quando o professor vai ser apenas uma representação pela quebra de sigilo de dados telefônicos, que é o chamado extrato reverso. Quando a banca deixar claro que aquele terminal telefônico ventilado na investigação, ele não está mais ativo e não tem nem número de e-mail. Mas por que eu ia pedir a quebra de sigilo de dados telefônicos? Por exemplo, houve um assalto a uma agência bancária, os indivíduos estavam todos encapuzados, colete, era quase impossível reconhecer alguém, placa clonada, 10 indivíduos armados de fuzis e tal, e um deles deixou cair um telefone, ou chegou ao conhecimento da autoridade que um deles utilizava tais terminais, mas que logo após todos os roubos que aquele grupo organizado realizava, eles davam fim àqueles terminais. Ora, não há elementos nenhum para a interceptação. Vou interceptar o quê se não funciona? Mas há um elemento muito forte. Opa, eu preciso ver o extrato reverso até para saber de que é aquele terminal. Para quem ele ligou? De quem ele recebeu ligação? Para ter um contexto e ligar ele até a cena do crime. Então, só caberá essa medida que deixa de lado a interceptação quando deixar claro que os terminais estão desativados. Não há número a ser interceptado. Ô, Paulinho, e quais são as 3 perguntas que você sempre fala nas suas aulas, nos nossos cursos aqui? Que você diz, ó, se faça 3 perguntas para identificar a peça. Como é esse bizu aí? Essas 3 perguntas eu criei, sobretudo, na confecção do livro, desde a primeira edição. Eu comecei pela experiência, analisando prova por prova, eu elaborei 3 perguntas. E se você fizer ela de maneira coerente, você acerta exatamente a peça adequada. A primeira é: qual o crime que está sendo investigado? Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque, dependendo do crime, você já elimina diversas medidas cautelares. Não é uma organização criminosa. Não vai caber diversas medidas que estão na lei de organização criminosa. O crime é punido com detenção. Não vai caber interceptação das comunicações telefônicas. Em regra, os crimes são realmente graves, trazidos pelas provas, que cabem quase todas as medidas cautelares. Mas, por exemplo, se for uma temporária, se o crime for hediondo, a representação tem que ser pelo prazo de 30 dias. Se você colocar 5, você perde ponto. Então, aquele crime hediondo, eu sei que é 30 dias. Não é hediondo, 5 prorrogável por mais 5 dias. A segunda pergunta é:
Em que fase encontra-se a investigação? Esta é de suma importância. Porque, por exemplo, quando é que eu vou optar pela temporária ou pela preventiva? Quando apresento os requisitos comuns das duas. Quando é que eu vou optar? Quando a banca trouxer que existem inúmeras diligências a serem realizadas e que a prisão é essencial para tais diligências, eu tenho um indicativo de uma prisão temporária, que é a prisão por excelência do cargo delegado. Quando diz que não há mais diligências a serem realizadas e que o delegado tomou conhecimento que o indivíduo ele está ameaçando testemunhas, se desfazendo de prova, eu tenho a prisão preventiva, porque aquela prisão não é mais de interesse da investigação, e sim de um futuro asseguramento do processo criminal. Então, veja como essa pergunta é importante, né? Você vai ver, professor, diz na questão que existem diligências comuns para fazer que pode buscar aquele elemento probatório. Eu já sei que eu não posso pedir de primeira uma interceptação das comunicações telefônicas, uma infiltração, uma captação ambiental. Por quê? Porque essas medidas são subsidiárias. Quando as outras medidas se revelarem... A própria lei diz, né? Exatamente. Não sendo possível produzir provas por outros meios admitidos em lei. Isso, ineficientes. Aí eu vou lá, vou além. A banca narra, vá um contexto, fez diligência, tal, mas não diz que foi instaurado inquérito policial. Essas diligências foram preliminares e, ao final, diz, elabore peça prática profissional para formalizar todas essas diligências. Portaria. Delegado fez tudo tal, não há mais nenhuma diligência a ser realizada, elabore peça prática profissional inerente ao cargo de delegado de polícia que dá fim a esse procedimento, relatório conclusivo de inquérito policial. Terceira pergunta é: o que é que o delegado busca com a medida para a sua investigação? Se o delegado ele busca provas, vai ser uma medida cautelar de natureza probatória. Aí você vai me perguntar: professor, peraí, mas quando o delegado ele representa por uma medida cautelar de natureza pessoal, exemplo, uma temporária, ele está buscando os elementos probatórios. Se liga, os elementos probatórios, nesse caso, que pretendidos pelo delegado, não são imediatos. Perceba que as medidas cautelares probatórias, nas medidas cautelares probatórias, o delegado visa imediatamente aquela prova, aquele elemento probatório. Busca domiciliar, ele pegou o elemento probatório. Perceba que quando eu represento por uma medida cautelar pessoal, a busca da prova ela é imediata. Como assim, professor? Eu tenho essa prova que está aqui, mas na frente dela eu tenho uma pessoa atrapalhando, que é o investigado. Então a medida cautelar recai sobre esta pessoa para que eu busque o elemento probatório sem precisar de autorização judicial, porque aquela prova, aquele elemento probatório, não está salvaguardado por cláusula de reserva de jurisdição. Há uma imagem a ser pedida, mas porque eu não, uma testemunha a ser ouvida, mas porque eu não consigo aquele elemento probatório? Porque eu tenho um embaraço, que é o agente que está sendo investigado. Se o delegado ele busca um ressarcimento pela prática daquele delito, já acende a luz de alerta para medida cautelar assecuratória. Então, você realizando essas três perguntas com muita atenção, a fase, o objetivo do delegado e o crime apurado, não tem como você não acertar uma questão de prova. Todas as bancas, Giovana testemunha, a gente sempre faz live posteriormente, todas as provas a gente acerta. E como é que a gente acerta? Utilizando essa técnica. A gente escuta, Giovana, aí eu disse, bicho, quando, por exemplo, uma que a gente até discutiu foi a do Rio Grande do Norte. A gente discordou no começo, depois eu concordei com você. Foi polêmico, eu disse, qual fase que está a investigação? Veja que ele disse que foi materializado o interrogatório, ou seja, ele fez a autuação em flagrante. Ele não está falando na conclusão do inquérito, porque tem diligências a serem realizadas. A arma, o outro indício. Aí vai ser um despacho, né, em auto e em flagrante, para concluir aquele primeiro procedimento. Então, veja, o crime,
o crime admitia-se ali a autuação em flagrante, não era TCO, a fase que se encontra e o que o delegado busca naquele momento. Veja como é importante também isso, a gente também discutiu muito na prova da Paraíba. O crime apurado ali iria alterar completamente a peça prática profissional. Se fosse um crime permanente, eu teria uma autuação em flagrante. Como o crime apurado lá é formal e instantâneo, ocorrera um dia atrás, não há falar em autuação em flagrante. Eu já me direcionava para a portaria. Muita gente fez se eu não flagrante. me engano, era o 311, se eu não me engano, era corrupção passiva, uma coisa assim. 311A, né? Que é 311A. a fraude em certame público, né? Então, aquele fato, ele se consuma no momento em que ele é praticado. Ali, o cara foi pego, um dos autores, né, foi pego com elementos probatórios, mas aquilo é meramente elementos probatórios para a investigação. Deixa eu confessar uma coisa aqui, Paulo. Assim, como o Paulinho disse, toda vida que tem um concurso, quando sai o edital, a gente conversa antes, durante e no dia da prova, a gente sempre dá a cara a tapa. E, normalmente, 90% das vezes, meu gabarito de Paulo bate. Mas quando há uma discordância, eu já aprendi que eu vou pelo gabarito de Paulinho, porque eu nunca vi ele errar peça até agora. Então, acontece da gente discordar. Não é comum, né, Paulo? Mas quando discorda, eu digo, não, para seguir, me explique para eu entender, aí eu sempre vou na aposta de Paulo, porque realmente é o que acaba acontecendo. E eu te pergunto, Paulo, todos esses bizus, todos esses detalhes estão aqui na discursiva, né? No seu curso de discursiva aqui, no reta final de delegado também. Quem compra a reta final de delegado aqui no Jus 21 já recebe a discursiva, tem a isolada discursiva. Você ensina todas as peças ou você ensina só algumas? Todas as peças. Eu faço questão de, na primeira aula, fazer esse aspecto trazido pelo livro. Está até aqui, quarta edição. Já fazendo a divulgação aí. Bonitão aí. Eu sempre trago, né, aquela ideia introdutória do inquérito policial, como é que o delegado ele pode agir, vários detalhes, o que o delegado pode, o que ele não pode, e as 3 perguntas. Depois que o aluno ele assiste essa aula, ele, ao longo das outras, ele percebe claramente que aquela primeira aula é de suma importância para o desenvolvimento de qualquer peça prática profissional. Mas, Giovanni, eu queria até esqueci, eu estou meio chateado com você, viu? Por quê, Paulinho? Porque eu estou sabendo que você encerrou a promoção do Reta Final eu sabia antes da minha live. Antes da minha live. Aí não existe, porra. Eu sabia que você... Eu tinha certeza absoluta que você ia falar isso. Eu falei o seguinte... Faça isso não. Você merece. Eu tinha certeza. Eu disse, Paulo vai ficar com o ciúme que acabou. Fique tranquilo. Eu vi que nossa gerente administrativa que diga está acompanhando aqui a live. Então, está autorizado. Eu vou colocar 50% de desconto em todos os cursos de reta final para delegado da Bahia, em homenagem ao professor Paulo Furtado, durante mais 24 horas, tá? Pessoal que está assistindo a live, que é do Jus 21, pode botar lá no site, em homenagem ao professor Paulo Furtado, que eu tinha certeza absoluta que ele ia vir com esse ciúme dele aí. 50% de desconto por mais 24 horas nos cursos de reta final. Delegado da Polícia Civil da Bahia, reta final. Investigador, escrivão, reta final e a discursiva. Lembrando que, se você compra o curso de delegado, a discursiva já está incluída. A discursiva tem como isolada, disciplina isolada, mas quem compra o curso de delegado, a discursiva já está incluída. Então, depois dá uma passada no nosso site, jus21.com.br. Não percam tempo, viu? Consegui sair mais 24 horas para vocês. Não percam tempo. Vai lá no site Jus 21, meta bronca, e vai dar certo. Beleza, então. Paulinho, eu queria te agradecer demais, bicho. Eu sei como você está aí, a sua situação está aí. Paulinho ainda começou a se levantar essa semana, né? Porque estava de cadeira de roda, não foi, Paulo? Rapaz, hoje é quarta, né? Comecei terça-feira com muleta, colocando o pé de leve no chão, mas, meu amigo... Deve estar dando choque danado, né? Dá aquele choque, não, tá complicado, mas... Não, mas é porque também está com 6 semanas. A gente diz assim que a cirurgia é de pequena monta quando vê o tamanho do corte. Mas mexeu com tendão, com ligamento. Não tem. O meu mexeu com tudo, né? Cerrou osso, colocou pino, fez implante de cartilagem, corrigiu o ligamento. E tornozelo é mais complicado do que joelho, porque joelho você ainda consegue pisar, tem uma estabilidade assim, mas com o pé é bronca. Você porque o peso todo está em cima. Mas eu tenho certeza que você vai ficar bom.
Eu tenho certeza que lá em Natal, eu sei que você vai estar no palco lá de muleta, mas a gente já vai estar lá no palco do Congresso de Direito Penal, porque sem você o Congresso não é a mesma coisa. E eu queria te desejar, amigo, uma plena recuperação, certo? Que agradecer demais, porque mesmo nesses momentos, Paulinho, mesmo baixado, nunca deixou de estar aqui atento, de estar nos ajudando, de estar nos acompanhando. Então, Paulo, muito, muito obrigado, valeu demais. E eu deixo aí para você deixar sua mensagem final. Lembrando que Paulinho pediu e nós acatamos 50% de desconto durante mais 24 horas em homenagem ao professor Paulo Furtado. O Vamos desconto lá. devia se chamar Desconto Paulinho aí. Até amanhã à noite a gente vai deixar mais 50% de desconto na reta final. Paulinho, eu Show de deixo aí para bola. você se despedir, já te agradecendo, meu amigo. Patrão, mais uma honra estar com você, trocando esse papo, batendo esse papo, em verdade, trocando algumas dicas sobre peças práticas profissionais. Hoje, a gente vê que é um grande calo dos alunos, né? É o que causa maior inquietação, maior discussão entre eles, que é a peça prática profissional. O curso aí do Juiz 21, a parte discursiva bastante completa, certamente tenho plena certeza que você, aprendendo o que a gente passa nas aulas, irá fazer uma excelente prova, né? E dizer mais uma vez que é uma grande honra fazer parte do Juiz 21 e sempre me colocar à disposição. Feito você disse, às vezes a gente eu estou baixado, mas para você, meu amigo, a gente faz aí esse esforço, estamos juntos e vamos embora. Valeu demais, Paulinho. Fica bem, Papai do Céu lhe abençoe demais. Nossa Senhora lhe cubra com o seu manto. Todo mundo que nos acompanhou, valeu, obrigado, tchau. Abraço, até mais, patrão. Valeu.